Graça e a paz, meus irmãos, estamos juntos aqui novamente para mais um Pão Diário. Eu convido você a ler comigo a Escritura em Êxodo capítulo 35, a partir do verso 10. A Bíblia diz: Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo com a sua tenda e a sua coberta, os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu do reposteiro e a mesa e os seus varais e todos os seus utensílios. E aí você pode continuar lendo detalhadamente todas as medidas, todos os detalhes, a estrutura triuna do tabernáculo, cada detalhe dos móveis, as proporções, as dimensões, as colunas de bronze, as cortinas de linho branco fino que cercavam o átrio, os colchetes de prata, as portas que eram feitas de cortinas com 3 cores, a escarlata, o azul e a púrpura, os móveis, o altar de bronze, a pia de bronze, a mesa dentro do santo lugar, dos pães da proposição, do lado esquerdo, o candelabro de 7 luzes, cujo óleo, cuja unção ardia ininterruptamente, o altar de ouro que era colocado na entrada, no caminho do Santíssimo, e finalmente o Santíssimo Lugar, totalmente escuro, trevas espessas, onde não havia nenhum som, nenhum movimento, e não havia nenhuma luz, nenhuma imagem. Só a presença, exclusivamente, do propiciatório, representando o Deus triuno, com a Arca da Aliança. Que móvel tão rico é esse? Que projeto tão detalhado é esse? Por que desse tabernáculo com tantas páginas da Bíblia utilizadas para dar tanto detalhe, tanta riqueza de simbologias, de figuras? Qual a intenção de Deus? Primeira coisa, extremamente objetiva: Deus queria se misturar com o seu povo. Deus não é um Deus distante, na estratosfera, sei lá, em algum lugar. Deus queria ser residente, bem no meio, bem dentro, interagindo, se relacionando com o seu povo. Constituir um povo sacerdotal, propriedade peculiar, exclusiva para esse Deus, essa aliança de pertencer um ao outro, esse Deus que pertence a essa nação sacerdotal, e essa nação sacerdotal que individualmente se relaciona com essa pessoa eterna, maravilhosa, infinita, incrível, onipotente, cujos atributos são eternos e insondáveis. E aí Deus manda que no Velho Testamento, um tempo ainda limitado, onde as pessoas não podiam receber o Espírito Santo, onde elas não nasciam de novo, Deus manda construir o tabernáculo. Você pode ler todo o texto depois, eu recomendo inclusive que você leia tudo que a Bíblia diz aqui no livro de Êxodo acerca do tabernáculo. Qual o propósito de Deus com esse tabernáculo? Você vai perceber que todos esses móveis, essa estrutura triuna de átrio, que era a parte externa que tem contato com o mundo exterior, depois a parte interna, que não é totalmente Santíssimo Lugar, mas também não é átrio, que é uma parte intermediária, onde havia esses móveis, a mesa, o candelabro, o altar de oração, e depois a parte mais interior, mais íntima, mais profunda, que é o Santíssimo Lugar. Isso fala da nossa estrutura triuna. O meu corpo, o seu corpo, essa parte externa que tem contato com o mundo exterior. A parte intermediária, que nem é corpo, mas também não é espírito, a nossa alma, é a parte do intelecto, é a parte de onde você trabalha com emoções, com entendimento, com as luzes, com as revelações, com as percepções, com o insight. Isso fala da nossa alma. E depois o Santíssimo Lugar, onde a Arca da Aliança habita, onde ela está, representando a própria presença permanente de Deus, que não é
hotel, que é morada. Deus habita nesse lugar mais íntimo, que é o nosso espírito. E no nosso espírito você não tem movimento nenhum, você não tem imagem nenhuma, você não tem som algum. Você fecha os olhos, você volta para o seu espírito, são trevas espessas, como era esse lugar interior do Santíssimo Lugar. O que Deus está querendo dizer com isso no Velho Testamento, há milhares de anos antes de Cristo? Deus está dizendo, em outras palavras, que haverá o dia em que eu transformarei isso que vocês veem como uma simbologia. Vocês verão que eu vou transformar pessoas numa morada residência, no local de residência, numa morada permanente, em que tudo isso que hoje é simbologia se transformará em realidade. Eu habitarei no meio do meu povo. O meu povo será esse testemunho que carregará esse testemunho da minha presença dentro de si. É interessante, então, quando você vai trabalhar com as simbologias que envolvem esse tabernáculo, a coisa é tão rica. Primeira coisa, a porta de entrada, o começo de conversa, é Cristo. Essas três cores, a púrpura, o carmesim, essas três cores, o azul, falam da natureza de Cristo. Cristo veio do céu, o azul fala do céu. O vermelho carmesim fala do seu sangue redentor, que é a parte central da vida, da existência de Cristo. Ele veio para derramar sangue. Sangue permeia todas as mensagens, todos os momentos importantes de Jesus. É o fim dos seus dias. Este é o meu sangue, o sangue da aliança. Quando ele morre, ele se esvai em sangue, derrama sangue. E a terceira cor dessa porta de entrada é a púrpura, que é a cor real, é a cor dos reis, é a cor que define a realeza, a natureza de um rei. E Jesus tem essas características na vida dele. A porta de entrada na nossa vida é Cristo. E tudo começa com Cristo. E ele é o início de conversa, né? E ele, através dele, eu sou a porta, ele diz, e entrareis e saireis e encontrareis pastagens. E o que define os limites desse átrio, que é a parte externa, visível exteriormente do tabernáculo, são aquelas cortinas de linho que eram colocadas ao redor de toda a estrutura, sustentados por colunas de bronze e cochetes de prata. Prata fala da redenção. E lá no Apocalipse a Bíblia diz que o ouro fino, branco, retorcido é a obra de justiça dos santos. Deus nos redimiu, Deus nos perdoou, Deus nos justificou, nos colocando em Cristo. Mas se você penetra, entra para a região interior desse átrio, o lugar ali do átrio é primeiro móvel, é o altar de bronze onde o sacrifício do cordeiro era feito, o sangue derramado para haver redenção. Então, quando ele entra em nós, e quando você come do corpo, participa do sangue, você coloca isso dentro do seu átrio, que é o seu corpo. E você vê que a primeira coisa que você encontra ao entrar no átrio é o sacrifício do cordeiro ali, que era comido pelo sacerdote. A carne do cordeiro era comida. O sangue dele, de certa forma, nessa carne é bebido, é ingerido, é colocado para dentro, com ervas amargas. E todas essas cerimônias falam disso, de Cristo ser a nossa justiça, está dentro de nós. Se você segue mais adiante, está dentro do átrio. Essa santificação de Deus começa exteriormente e ela flui pelo ser completo do homem. A nossa humanidade inteira é tocada por Cristo. E no santo lugar, esse alimentar do Senhor, regularmente, através dos pães que estavam sobre a mesa, e as 7 luzes do candelabro que iluminavam e traziam revelação, e traziam entendimento, e traziam consciência, e traziam percepção das direções e dos caminhos e dos princípios de Deus. E depois o altar de incenso, onde nós exalamos esse aroma agradável. Isso acontece dentro dessa estrutura triuna nossa, que é a nossa alma, que interage junto com o nosso espírito. E finalmente a presença residente, do Deus residente, estava lá no lugar mais íntimo, o Santíssimo Lugar. É onde ele habita, ele é onde ele está. E é algo tão santo, tão solene, aquela arca feita com madeira, que fala de natureza humana, recoberta de ouro, que fala da natureza divina. E essa arca aponta inteiramente para Cristo, que é todo humano, madeira, e todo divino,
que é Deus, é ouro, natureza divina. Por outro lado, o propiciatório com uma peça só, com duas figuras, representando dois querubins que reverenciavam o lugar onde o sangue do Cordeiro era colocado uma vez por ano, representando o Deus Pai e o Espírito Santo, que não viriam em carne. Portanto, não tem madeira interiormente, é só ouro, é natureza divina pura, ele é totalmente divino. O Pai é totalmente divino, o Espírito Santo é totalmente divino, compondo uma só peça com a parte humana desse ente, da terceira pessoa que vem em carne, reconhecida em madeira, em figura humana, em humanidade perfeita. Esse ente onde ele vive, onde ele está, onde ele mora, onde ele reside, onde ele habita, na parte mais interior que representa o nosso espírito. E ali ele vai ser adorado, não visivelmente. A nossa fé, ela não é visível, como no cristianismo decadente, em que tudo é visível. Você carrega Deus, você beija Deus, você leva Deus, tem um altar para Deus, você tem que visitar Deus no templo. No Novo Testamento, isso não existe, isso é do Velho Testamento. No Velho Testamento, você é o templo e você é a morada. E dentro do seu espírito não tem som nenhum, luz alguma, movimento algum. O que significa isso? A única coisa de destaque é a presença, e com ela nada compete. Nossa fé, portanto, cristã, do Novo Testamento, apostólica, do primeiro século, da tradição dos apóstolos, dos pais da igreja, não é visível, não é palpável, não é externa, como no cristianismo decadente, em que a fé se tornou palpável, visível, externa. Tudo isso são distrações. Esse Deus aqui, representado por esse testemunho do tabernáculo, ele não é visível, ele não é táctil, ele não é externo, ele é totalmente interior. Então isso fala desse lugar interior onde ele passa a habitar. A arca, isto é, a presença desse Deus triuno, habita aí nessa parte mais interior do seu ser, que é o seu espírito. E é ali que ele vai ser ouvido, é ali que ele vai ser adorado, é ali que você vai chegar-se para a presença dele. E servir ao Senhor no espírito. Não é com a mente, não é com sentimentos, não é com a alma, não é no santo lugar, é no Santíssimo. Portanto, é no espírito, é lá que ele vai ser percebido, é lá que você desfruta, é lá que você ouve, é lá que você é guiado, é ali que ele te constitui canal para a presença de Deus. Que você possa conhecer os detalhes desse tabernáculo, porque esse tabernáculo te detalha. Esse tabernáculo é o mapa, é a anatomia do seu ser integral. Não apenas físico, o átrio, mas a sua alma, o santo lugar, e o seu espírito, o lugar santíssimo. Você é o porta-voz, você é o condutor desse Deus. Você hoje é, no Novo Testamento, você é o testemunho de Deus. Onde você chega, ele chega. Onde você toca, ele toca. Quando você olha, ele olha. Quando você fala, ele fala. Quando você libera, ele se manifesta. Por isso, Deus e o seu povo são um. Essa era a intenção dele no Velho Testamento, que se materializa, glória a Deus, no Novo Testamento. Você é o testemunho de Deus. O tabernáculo do Velho ganhou realidade no Novo. E a realidade do tabernáculo no Novo, em que a presença se torna palpável, em que nós nos tornamos corpo. Qual que é o propósito básico de corpo? É para expressão. Expressão de quem? De quem mora aí dentro de você. A própria pessoa, o próprio ente eterno, esse ser divino insondável. Você, no Velho Testamento, simbolizado pelo tabernáculo, se tornou então a realidade materializada dessa intenção de Deus. Que coisa incrível. Que você viva e expresse a plenitude desse entendimento que você é o testemunho de Deus hoje, para sua casa, para sua vizinhança, para sua família, para o seu trabalho, no ônibus, aonde você chega, no refeitório, na cantina, no restaurante, no fórum, no louvor da igreja, em cada um dos lugares. Você é a expressão desse tabernáculo. Receba o meu afetuoso abraço. E eu quero aproveitar essa parte final para dizer de novo, obrigado por essa tremenda participação de tantos irmãos e tantas postagens e tantos compartilhamentos e tanta gente escrevendo. É virtualmente impossível responder a todo mundo, são centenas de mensagens diariamente. Eu teria que contratar alguém só para ser secretário do Pão Diário. E os irmãos me perdoem,
É impossível interagir nesse nível com tantos milhares de pessoas. Nós compartilhamos esse pão diário em 3 páginas do Facebook. A minha página pessoal, que está no limite, a página Davi Internacional e a parte Pastor Marcelo Almeida, que é a menorzinha. Então, os irmãos me perdoem, eu queria muito interagir com todo mundo. Tem tanta coisa linda que as pessoas escrevem. Obrigado pela participação. Estamos juntos, somos corpo. Eu parte de vocês, vocês parte de mim, estamos juntos. E a outra coisa que eu gostaria de dizer, que muitos perguntaram ontem eu tive que antecipar quase 1 hora o pão diário, porque eu ia fazer uma viagem de São Paulo para Curitiba e eu estaria dentro do avião por 1 hora e pouquinho. Seria impossível fazer pão diário dentro de avião. Por isso nós antecipamos. Mas eu estou tentando fazer o máximo de manter o horário do pão diário para mais ou menos às 3 horas da tarde, horário de verão brasileiro, 2 horas da tarde no horário dos Estados Unidos e parte da América Latina, e para bem mais tarde para os irmãos da África e da Europa. E assim, mesmo que você não tenha condição de participar ao vivo, na transmissão ao vivo, nós temos aí o pão diário diariamente. Haverá ocasiões que eu vou ter que gravar 2 vezes, porque quando viajamos, perdemos 7 horas, às vezes, de fuso horário, quando a gente viaja para a África e para algumas outras regiões mais distantes. Mas a gente vai, então, que seja gravar o pão diário acumular 2 dias, você guarde o pão para o dia seguinte. Ok? Então, horário de verão no Brasil, às 5 da tarde, estamos fazendo tudo para manter mais ou menos esse horário. Glória a Deus, os irmãos compartilham os nossos vídeos e o canal do YouTube também foi aberto, né, para Vinha Internacional. Se você quer participar e quer divulgar o canal da Vinha Internacional, todo pão diário, outras pregações, outras ministrações estão ali. A nossa intenção é criar oportunamente um canal em que a gente coloque ali gratuitamente material para células, para liderança, para pastores, que cubra todas as áreas de ensino bíblico como uma autêntica escola bíblica. Amém? Tem sido um privilégio maravilhoso, está sendo gostoso demais participar junto com os irmãos nesse momento juntos aqui do Pão Diário. Mais uma vez, um afetuoso abraço, nos vemos na segunda-feira.